Graça e paz. Nós temos dito que estamos estudando a Epístola aos Coríntios. Por que nós estamos estudando? Porque a Epístola aos Coríntios, ela traz toda a informação possível para a pessoa ir bem. Aliás, a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. É a orientação divina para os filhos dele. Aqui nós temos, o método para irmos bem e o método para ir mal. É aqui. Se ela for o livro de regra para os irmãos trabalharem em cima deles, os irmãos fatalmente vão ser felizes. Se fizerem o que está escrito. O povo que abandona a Bíblia Sagrada, eles realmente sofrem. Claro que não é para isentar de sofrimento, não. Toda pessoa que quer viver piamente, querendo que os outros sejam salvos, ela sofre. Sofre com o pouco caso que é feito, Eu chego aqui, para mim, se tiver uma pessoa, tá bom. O mesmo tempo que eu gasto com uma pessoa só. Gasto não, uso. De que para 200, para 100. Para mim é tudo bem. Mas o que eu gostaria é que as pessoas dessem o valor, não para mim, mas para a palavra de Deus, o que Deus fala, para ir bem. Deus mesmo falou, tomara vocês tivessem coração para me obedecer, para irem bem. Obedecer o que Deus fala é razão para ir bem. Livre de sofrimento? Não. Nós vamos sofrer. A mesma coisa, o desejo que Deus tem da salvação para as pessoas, nós teremos também quando nós dermos valor àquilo que Deus fez por nós. Nós gostaríamos que outras pessoas também ganhassem o que nós ganhamos, se é que estamos dando valor, Que às vezes a gente não dá valor. Então, esta Epístola aos Coríntios, ela ensina tudo. Nós estamos vivendo agora uma época que eu tenho tido muito cuidado em informar os irmãos sobre o perigo da idolatria. Estamos vivendo uma época de festa junina. Isso não é para filho de Deus, por favor. Quer comer amendoim, não precisa estar na festa junina. Pode comprar o amendoim e come em qualquer época. Não há necessidade. Quer comer pipoca? Come em outras épocas. Compra o milho, tem milho o ano inteiro. Mas muito cuidado, porque aqui no capítulo 10 eu gostaria que os irmãos prestassem atenção no que Deus está falando com cada um de vocês. E comigo também. Capítulo 10 da primeira Epístola aos Coríntios. A carta que nós estamos meditando na escola bíblica dominical. Olha o que está escrito. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto, e estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como algum deles, conforme está escrito:
O povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que a possais suportar. Portanto, meus amados, foge da idolatria. Falo como entendidos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede a Israel segundo a carne, os que comem os sacrifícios não são porventura participantes do altar. Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou irritaremos o Senhor? Somos nós mais fortes do que Ele? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Ninguém busque o proveito próprio, antes cada um o que é de outrem. Comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. E se algum dos infiéis vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo o que se puser diante de vós, sem nada perguntar por causa da consciência. Mas se alguém vos disser, isto foi sacrificado ao ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Digo, porém, a consciência não a tua, mas a do outro. Pois por que há de a minha liberdade ser julgada pela consciência de outrem? E se eu, com graça, participo,
porque sou blasfemado naquilo porque dou graças. Nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é o Deus que nos ama, é o Deus que quer bem a nós. E nós te louvamos pela tua palavra que o Senhor deixou para nos orientarmos, para sermos felizes. Para isso nós precisamos que o Espírito Santo que o Senhor nos deu na ressurreição com Cristo, Ele mesmo nos conduza de acordo com a tua vontade, Senhor. Abençoe os amados que estão aqui, que eles possam prestar atenção naquilo que o Senhor fala através deste capítulo e advertir aqueles que estão participando da mesa do demônio nessas festas juninas que não tem nada a ver contigo, Pai. Por favor, que haja conscientização de que o Senhor é o autor deste livro, o Senhor deu esta oportunidade para termos ele na nossa própria língua, a fim de obedecer o que o Senhor fala e irmos bem conforme a prática daquilo que o Senhor manda. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Sentem. Nós precisamos realmente ler a Bíblia com raciocínio. Estas festas juninas não têm nada a ver com Deus. Nada. Isso é invenção dos homens para agradar o diabo. Aquilo é coisa realmente sacrificada aos demônios. Não sou eu que estou falando, está aqui. Ninguém duvide do que está escrito. Duvidar da palavra de Deus é insultá-lo. Se está escrito, cuidado. Eu estou avisando porque tem gente participando e os irmãos devem alertá-los sobre isso. Porque é um mau testemunho. A idolatria que a Bíblia se refere deixa a pessoa fora do céu, não é brincadeira. Quando nós lemos Apocalipse capítulo 22, versos 15, nós vemos ali as pessoas que ficam fora do céu. Por quê? São idólatras. Mas ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os fornicadores e os homicidas e os idólatras, e qualquer que ama e comete mentira. Os idólatras ficam pro lado de fora. Então precisa tomar cuidado, veja o que está na Bíblia e o que, se não tiver escrito, até logo. Tá certo? E ele deixa bem claro para nós aqui. Se você for convidado para almoçar na casa de alguém, né, nós sabemos pela Bíblia Sagrada que não podemos comer carne de frango que foi puxado o pescoço, que é o sangue, né, coagulado ali que fica. Então não coma. Quando a pessoa avisa, porque eles sabem e brinca com a consciência dos outros. Então se você for almoçar na casa de alguém, alguém falar, olha, este frango, esse peru, esse pato, sei lá o que, foi puxado o pescoço, não coma. Porque senão é um mau testemunho diante dos olhos deles. E nós estamos neste mundo sendo um representante do reino de Deus lá no céu. Então, nós comemos da galinha, do frango, do pato, do peru, quando é cortado o pescoço. Mas lá no açougue ninguém corta o pescoço, se bem que agora vem os judeus estão vindo para os restaurantes dando uma olhada. Por quê? Porque os matadouros de frango estão cortando o pescoço conforme a orientação deles. Então veja bem, irmãos, a Bíblia Sagrada, ela ensina-nos a sermos felizes. Quando nós lemos Deuteronômio, capítulo 30, versos 15,
nós vemos que Deus caprichou naquilo que Ele falou aqui, para nós irmos bem. Deuteronômio capítulo 30, versos 15, o que está escrito? Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, e a morte e o mal. E o 16? Portanto, te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guardes os seus mandamentos, e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual entras a possuir. Aqui ele está tratando com os filhos de Israel, tá certo? O povo hebreu, os judeus. Jesus trata com eles também, mas quando a pessoa nasce de novo, ela passa a ser o Israel de Deus, tá? Agora, eles também têm que nascer de novo para ser Israel de Deus. Do contrário, eles continuam sendo gentios e não entrarão no reino de Deus. Então, Deus deixou para nós aqui a cartilha para ir bem na vida, né? E Jesus ensinou isso quando nós lemos, por exemplo, capítulo 7 de Mateus. Nós vemos lá no verso 24 e o 25, o que Jesus fala sobre o que está escrito aqui, que é o que ele fala. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Então aqui ele está deixando, né? Claro que não tem nada a ver com chuva. A chuva é quando vem os temporais na nossa vida, os contratempos que nós procuramos e achamos, tá? Por isso que eu tenho dito que sempre o errado é o homem, nunca é Deus, porque ele deixou aqui, tá certo? A mesma coisa é os jovens. Se eles fizerem o que os pais cristãos mandar, desde que seja cristão, eles serão vencedores. A Bíblia está aí para nos ensinar, quando ele mostra para nós aí em Efésios capítulo 6, 1 e 2, é para o bem dos jovens. E esses jovens vão ficar moços, vão ficar homens, mulheres, vai bem. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então a Bíblia está aí para nos orientar a irmos bem e a viver bastante neste mundo bem. Mas e desobedecendo, aí vai mal. Por quê? Porque o diabo quer o mal das pessoas, o diabo não quer o bem das pessoas. Deus quer o nosso bem, mas o diabo não. Então nós precisamos ensinar os nossos jovens, orar por eles. Quando eu digo pais, mães, cuidado, oriente os seus filhos. Quem mandou você pôr filho no mundo? Agora tem uma responsabilidade. Nós estamos vivendo uma época, agora foi anunciado pela saúde, que o videogame é um produto prejudicial à saúde. Muitas crianças estão sofrendo por causa desta porcaria que os pais compram para os filhos ficar tranquilos, tá? Eu tenho um amigo que foi agora para Poços de Caldas e ficou admirado lá quando as pessoas dão videogame ou dão celular para as crianças ficarem quietas e eles aproveitarem. Isso é um absurdo, irmãos. Nós precisamos orientar os nossos filhos, porque eles terão grandes batalhas pela frente, tá? Você que já passou por este processo, dá graças a Deus.
os nossos filhos, nossos jovens, vão passar por grandes concorrências no emprego, no estudo, na luta pela vida. Depende então dos ensinos do papai e da mamãe. Eles devem usar a Bíblia Sagrada como um livro de ensinos para os filhos e para eles também. Então veja bem, Deus deixou aqui, escrito: aquilo que pormos em prática nós vamos ganhar, e aquilo que não pormos em prática vamos perder. Então Jesus mostrou ali, comparando uma construção espiritual sobre aquilo que ele falou. E agora ele fala aí no 25 e no 26, aqueles que constroem a sua vida espiritual fora daquilo que ele falou. Ao contrário, porque você vai numa festa junina, o seu amigo te convida, você vai, não tem nada demais, o que tem? Comer pipoca, comer bolo, o que tem? Mas aquilo é sacrificado a ídolo. Santo Antônio está na Bíblia, São João está na Bíblia, São Pedro está na Bíblia, não, tá os apóstolos, Pedro, João, tudo bem, mas não tem nada de santo, não guardou, pelo contrário, Pedro preferiu morrer na cruz de cabeça para baixo, porque ele não era digno de ficar de cabeça para cima. Então, nós não podemos acompanhar o mundo nestes termos espirituais. Então, Jesus disse: se você fizer de acordo com aquilo que eu faço, você vai suportar os vendavais da vida. A vida tem muitos vendavais, Mesmo que você já passou por temporais, ainda terá que passar por mais temporais, tá? A terceira idade não pensa que não, isso é conversa mole. A terceira idade traz sofrimento, e muito sofrimento, tá certo? Mas os jovens passarão por mais do que o que estão na terceira idade. Nunca se viu tanto suicídio de jovens como nos nossos tempos. Eles não suportam. Acompanhe os estudos de um jovem, de um adolescente, para você ver se é igual àquele que o amado teve lá atrás. Não. É completamente diferente. Eles não suportam a exigência de fazer um currículo, de fazer uma ficha para entrar numa empresa. Como é difícil, porque aumentou o número de gente e aumentou as máquinas que substituem muitos homens. Imagina uma máquina de cortar cana, substitui 30 cortadores de cana, 35, 50 agora, Cada dia melhora mais a produção. Quando eu fiz a primeira máquina era 30. Agora, hoje, imagina, assim, é isso aí. Então, máquina de colher café, máquina de colher algodão, sabe? O serviço daquelas pessoas que não precisavam de muito estudo, acabou. Agora, precisa estudar. Concorrência em toda a área de serviço. Então, irmãos, oriente o seu filho, anime o seu filho dentro da Bíblia Sagrada, mostre para eles. Eu estava falando com os jovens domingo na escola bíblica, o livro de Provérbios, não só o livro de Provérbios, mas todo o livro, é muito importante para os jovens aprenderem, tá certo? Então, irmãos, aqui nós temos a nossa comparação. Vamos ver aí o versículo 25, 26, o que Jesus falou daqueles que não obedecem o que ele manda. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. Esse é o fim da vida. A construção durante a vida.
não fez aquilo que Jesus mandou, fez ao contrário. E o tombo foi grande, 2.000 metros de fundura, caindo lá no fogo eterno. Então, gente, muito cuidado, muito cuidado. Cuidado com essa idolatria, cuidado com essa murmuração. Viram o que aconteceu aqui com os murmuradores? Está aí para a gente ver, está escrito aqui para nos alertar sobre o problema da murmuração, o problema da idolatria. Então, veja bem o que está escrito aí em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 17 e 18, sobre o que Deus quer de nós. Por isso, sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Sai do meio deles, não é participar das coisas que eles praticam, não. Não serve para mim, até logo. Isso é testemunho, não é vergonhoso. Se está escrito que não pode, até logo, não vou fazer. 1 João 5, 21, a recomendação que este amado dá para nós ali. 1 João 5, 21. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Guardai-vos dos ídolos. Mas eu não... Guardai-vos dos ídolos. Cai fora. Gálatas 5, 20 e 21. Ele mostra ali a prática das pessoas que seguem essas coisas. Não pense que é diferente. Idolatria, feitiçaria, inimizade, contenda, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Eu sou apenas um recadeiro de Deus, não adianta. Eu falei com um homem lá que mora no prédio, ele quis achar ruim, eu falei, não adianta, não sou eu. É Deus falando. Quando o carteiro vai trazer para mim aqui alguma multa, que nem eu recebi uma hoje, eu não pego um pau e corro atrás dele. O erro foi meu, é eu que fiz a coisa errada. Parei num lugar que não podia, porque que eu vou bater no carteiro que é um recadeiro? Eu sou um recadeiro, está escrito aqui. Não sou eu. 1 Pedro 4, versículo 3. O que este homem está falando para nós aqui? Porque nos basta que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, embriaguezas, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. Então é isso. Antes vocês faziam tudo isso, era normal. Mas agora, como filho de Deus, não. Agora, sou representante do céu aqui neste mundo. Foi uma escolha sua. Foi. Eu não quis ir para o inferno e escolhi esse caminho do céu. É uma grande bênção para mim, mas eu sou agora um representante do céu. Eu preciso tomar cuidado com o que eu falo, preciso tomar cuidado com o que eu faço, tá certo? E se eu fizer fora disso que Deus manda, não é? Eu apanho. O que eu vou fazer? Eu parei meu carro quase em cima de uma faixa de pedestre, que lá ninguém passa. Não é nem lugar de passagem lá, mas tem uma faixa lá. E o guarda fica ali de tucaia. Foi 5 minutos, entrei na UNAERP para carimbar uma receita médica.
Cheguei lá e já estava fazendo a multa. Então, o senhor está certo, o senhor está fazendo o seu serviço. Fazer o quê? Eu é que não prestei atenção. Então é isso, irmãos. Não presta atenção no que está escrito. Por isso que o apóstolo Paulo, quando ele escreveu aos Efésios ali, no capítulo 5, a gente precisa ler, meditar, verso 14 e 15, ele falou, vede prudentemente como andais. Muito cuidado, é pisar em ovos, né? Como dizem por aí afora. Por isso diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécio, mas como sábios. Então a gente tem que andar como sábios no meio de uma geração corrompida. Filipenses capítulo 2, versículo 14, 15, 13, 14 e 15. Olha o que o apóstolo Paulo está deixando para nós aí. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrupta e perversa, entre as quais resplandeceis como astros no mundo. Você tem que se resplandecer no meio desta geração corrupta e perversa. Sou um representante do céu. Como é que o amado está representando o céu na sua vizinhança, na sua rua, na sua cidade, no seu trabalho, no seu estudo? Não é? Segundo aos Coríntios 5, 20, como que está representando esse Jesus amado? De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. É um privilégio? É um grande privilégio, mas é uma responsabilidade. Mateus 5, 13 e 14. É uma grande responsabilidade. Se é que queremos ser testemunha de Cristo. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Como é que é? Como é que é a sua participação no reino de Deus? Então o apóstolo Paulo deixou para nós? Não foi o apóstolo Paulo. Quem foi Deus. Ele está apenas transmitindo aqui, quando ele fala no verso 14, portanto, meus amados, é a linguagem dele, foge da idolatria, foge, cai fora. Para quem é sacrificado essas coisas? Ele diz aí no verso 19 e 20, né? Para os demônios. Você vai comer uma coisa sacrificada a demônio? Fazer o que na festa junina? O que tem lá que te atrai? Pipoca? Como em casa? O que tem que te atrai lá na festa junina? Não é verdade? Há 65 anos atrás, eu marquei na minha Bíblia. Meu pai falou, filho, futebol vai ser uma idolatria mundial. E hoje eu vejo que está sendo mesmo. Médico não trabalhando no dia de jogo, fábrica fechando no dia de jogo.
Como é que faz, gente? Espera aí. O que tem a ver isso? Se o Brasil ganhar, quanto que eles vão pôr na tua conta? E se perder, o que é que você vai perder? Vamos ser patriota, mas a nossa pátria está lá no céu, hein? Não se esqueça disso. Sou patriota, não sou contra, mas para mim, se ganhar, eu não ganho nada. Se perder, eu não perco nada. Portanto, meus amados, foge da idolatria. Falo como entendidos. Julgai vós mesmo diante do que eu estou falando, não. Que Deus está falando. Certo? Mas que digo? Que os ídolos é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não é só a festa junina. Quando você vai numa quermesse, por exemplo, aquilo é sacrificado a ídolo. O bolo é o que tiver lá para se comer. Eles não compram para vender. Eles batem nas portas e pedem uma prenda para o santo fulano, para o santo Bertano. Santo não... Que é isso? Então, são coisas que a gente tem a orientação dentro da Bíblia para não pôr em prática. Vamos obedecer a palavra de Deus, se é que queremos agradá-lo. Ou vamos desobedecer se quisermos entristecê-los e sofrer. Então, é isso que eu quero, irmãos. Quero que vocês sejam felizes, que vocês sejam vitoriosos, tá certo? Por quê? O senhor vai ganhar? Não, vocês é que vão ganhar. Eu penso como Adão e Eva sofreram por causa de uma desobediência a Deus. O que o diabo falou que trouxe tão grande consequência para o mundo inteiro? Ele fez uma promessa para Eva. É assim que Deus falou, para não comer dos frutos da árvore do jardim. Não, nós podemos comer, menos do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal. Se comermos dele, nós vamos morrer. Que isso, é mentira de Deus, pode comer. Vocês vão ser igual a Deus, conhecer o bem e o mal, não vai morrer não, eu garanto. Coisa tua. É coisa tua desobedecermos. Eu creio em Jesus, você obedece ele? Quando ele fala que se não nascer de novo, não entra no reino de Deus, você obedece ou você é discutido com ele? Então são coisas que a gente tem que analisar. Tá? Eles foram expulsos do jardim do Éden. Não precisavam trabalhar, tinha tudo ali. Tudo. Agora tem que trabalhar no meio de espinho, os animais bravos, agora cobra, tudo. Imagina quanto eles sofreram e quanto as pessoas sofrem por desobedecerem a palavra de Deus. Cuidado, meus amados. Eu quero o vosso bem como Deus quer também. Tenha a Bíblia como regra de fé e ordem para vocês andarem neste mundo, que ela é a palavra de Deus. Ou vamos irritar o Senhor desobedecendo-os? É o que ele está falando aqui. Não vamos irritá-lo não, né? Vamos obedecer. Nós te agradecemos, meu Pai, pelos recados que o Senhor tem para nós irmos bem, Pai. Por favor, nos
Conduza nos teus caminhos pelo teu Santo Espírito, Pai. Ajude-nos a estarmos entregues à morte no corpo de Cristo, para que Cristo viva em nós, por favor. E abençoe os amados que estão ainda fracos na fé, ouvindo o que o diabo fala, que não tem problema nenhum, que isso aí é coisa de... Ai, Senhor, que eles sejam despertados pela Tua palavra, para evitarem o sofrimento, Senhor, por favor. E abençoe estes amados que aqui estão, que eles tenham a sabedoria vinda de Ti, para alertar aqueles que eles sabem que estão participando dessas coisas. É no nome de Jesus que nós pedimos e agradecemos. Amém. Graça e paz.